Meu nome é Franci Reis da Silva Patrício, conhecida na escola durante todo esse tempo como Franci, né? E eu sou maranhense e estou em São Paulo desde 1955. A minha família, nós morávamos inicialmente em Balsas, no Maranhão, onde eu e meus irmãos nascemos. Depois a gente se mudou para Teresina, onde nessa ocasião eu tinha 9 anos, onde eu terminei o primário, fiz ginásio, colegial no Colégio Estadual do Piauí. E depois eu sempre gostei de estudar e gostaria de continuar meus estudos superiores, mas lá naquela ocasião só havia faculdade de Direito. E eu não tinha vontade de ser advogada. E nessa ocasião meu irmão mais velho morava em São Paulo e me convidou para vir ficar com ele aqui para fazer um curso. E eu, desde criança, pensava, não sei se era já assim uma coisa minha ou mesmo da família, que a Franci ia ser médica, né? Então isso estava sempre rondando assim na minha cabeça. Então eu cheguei aqui em São Paulo, uma garota tímida, e logo me inscrevi no cursinho Brigadeiro, preparação, e resolvi fazer vestibular na Escola Paulista, porque eu fiz o primeiro vestibular na Faculdade de Medicina e perdi em Física. E aí eu soube nessa ocasião que o exame da Paulista era muito melhor, era assim mais abrangente, era em forma de teste, tinha sido criado lá pelo professor Lezé e outros. E, por coincidência, naquele ano, a escola tinha se federalizado. Então, isso era um motivo para eu entrar na escola, porque, particular, eu não iria mesmo, né? Então, fiz vestibular na escola e, graças a Deus, passei bem, passei em 11º lugar, para mim foi uma grande vitória. E entrar na escola também, que eu não sabia nem onde era, naquela ocasião, foi uma coisa muito boa para mim, conhecer o pessoal, fiz um curso com professores ótimos. Eu fui aluna daqueles... Me formei em 1962, quer dizer, entrei na escola em 1957, formei em 62. Sou da turma 25. E eu fui aluna do professor Jairo, aluna do professor Otávio de Carvalho, no ano que ele se aposentou, deu uma aula para nós. E todos aqueles nomes, grandes nomes de professores da escola, a gente passou. Na anatomia era o João Moreira da Rocha. Então eu tive assim, todos esses professores da base assim, da escola ainda, muitos deles, né? Durante o curso foi um curso muito bom. Eu fui uma aluna de regular para cima e fiz muito boas amizades. Os professores eram muito exemplos para nós, quase todos, né? Eram pessoas muito afáveis, muito próximas da gente também. E já no 6º ano eu me encantei com a pediatria, resolvi fazer pediatria. E resolvi ficar no departamento de pediatria para fazer a especialização. Não imaginava que eu fosse seguir a carreira acadêmica e não me preocupei muito com residência, porque não só a residência não tinha aquela conotação que depois que criou, de coisa fundamental, mas também eu precisava trabalhar porque eu queria liberar minha família de ônus comigo, né? Então, eu resolvi fazer o estágio de 2 anos na pediatria e gostei muito. Terminado esse estágio, nós fizemos o curso de especialista em pediatria lá da AMB. E, por sinal, uma curiosidade, essa turma de pediatras foi a primeira concurso. Até então, a AMB atribuía o título por tempo de serviço e outras coisas, mas aí passou, a primeira turma concursada foi essa na qual participei, eu e mais 4 colegas, e foi assim um acontecimento no sentido de que compareceu o secretário da Saúde, que na ocasião era o professor Lizé, veio o presidente da Associação
de pediatria, Sociedade de Pediatria, né? Veio do Rio, naquele tempo a sede era no Rio. Então foi uma coisa assim bem festiva por ter sido o primeiro concurso, né? E aí eu fui trabalhar na Prefeitura de Santo André, num posto de pericultura na Vila Vitória. E em 1965, o professor Azarias, da pediatria, me chamou e perguntou se eu não gostaria de ficar no departamento, porque ele tinha um projeto antigo que ainda não tinha conseguido realizar, de ter alguém, um pediatra, que se dedicasse à patologia pediátrica. Até então, as tentativas não tinham dado certo. E, por coincidência, naquela ocasião, o Benjamin Kopman foi para Cornell e ele trabalhava junto num programa que chamava Medicina Preventiva e Pediatria, junto da medicina preventiva. E então eu fui contratada para substituir o Benjamin nesse programa, né? Achando que era uma grande responsabilidade substituir meu colega. Mas aí eu teria um ambulatório 2 vezes por semana e nos dias seguintes, nos restantes dias da semana, eu iria para a Faculdade de Medicina ficar trabalhando com a doutora Darcy Monteiro, que já fazia essa parte de patologia pediátrica, especialmente a parte de cardiologia que ela fazia. E após tratativas entre o professor Azarias e o professor Mignoni, da faculdade, que me receberam muito bem. Então, eu fazia esse programa. Para mim foi muito bom, era um desafio ficar na preventiva. Era um programa muito intenso e muito abrangente. A gente ficava com os alunos do 4º ano, eles faziam visitas domiciliares e as visitas das crianças eram sempre supervisionadas pelo pediatra e semanalmente se faziam reuniões. Essas reuniões eram ricas, eram com o pediatra, com assistente social, com a enfermeira, com o psiquiatra e com o psicólogo. Era uma equipe grande que discutia os casos, discutia os problemas todos. E, na ocasião, o chefe da medicina preventiva era o Dr. Magide, grande incentivador também desse programa. Na Faculdade de Medicina também fui muito bem recebida e fiquei lá 1 ano, em tempo quase que integral, porque saindo dos 2 períodos que eu ficava aqui, o resto ficava tudo lá. E me entusiasmei com a patologia pediátrica. E em 1967, a gente recomeçou, voltou para a escola, no sentido de implantar a patologia pediátrica, após também tratativas entre o professor Azarias e o professor Mário Enio Pasqualucci, que era o chefe da patologia naquela época, que ficou muito entusiasmado porque era um campo que ainda não estava explorado no departamento da patologia pediátrica. Então, a gente começou a trabalhar nisso e também foi uma coisa muito desafiadora e importante, porque a gente fazia reuniões anatomoclínicas de todos os casos, quase praticamente todos os casos autopsiados, sendo que um fazia uma reunião grande, mensal, e o outro fazia uma reunião de óbitos, fazia reunião anatomoclínica com as disciplinas da pediatria, com neonatologia, com a gastropediatria. Com a gastropediatria, então, eu estabeleci assim, laços muito estreitos, porque passei a trabalhar com eles. Naquele tempo era o Ulisses Fagundes, que era o chefe da patologia, e com vários colegas a gente trabalhou muito em pesquisa e em estudos. Isso já em relação à pós-graduação, que eu vou falar mais tarde, mais adiante. Então, em seguida, eu fui nomeada auxiliar de ensino. Naquele tempo havia esse cargo para iniciar na carreira acadêmica. E logo depois, passado 1971, nós fizemos concurso para professor assistente. Naquele ano, foi o primeiro ano em que houve concurso público na escola. Houve um grande concurso em todas as disciplinas e nós participamos de uma cerimônia de posse muito interessante, muito festiva, no Anfiteatro Lemos Leitão da Cunha.
Então, eram cerca de 40 docentes que foram aprovados naquela ocasião. Até eu lembro que o professor Marino Lazareschi, da ortopedia, falou: vocês estão inaugurando a fase da seriedade aqui. Então, a gente ficou trabalhando durante esse tempo, e quando foi em 1971, eu prestei concurso público para assistente no departamento de pediatria. E continuei sempre o trabalho entre pediatria e patologia. E aos poucos fui me passando mais para patologia, até que terminei passando bem mais tarde, definitivamente, para patologia. Na patologia, nós iniciamos o núcleo de patologia pediátrica, que cresceu, foi incorporado por duas colegas que vieram, uma ex-residente nossa, a Maria Tereza Seixas, que depois também virou docente, hoje é livre-docente da escola, e a doutora Márcia Marcelino, que tinha feito residência no Hospital Servidor e veio também trabalhar conosco. Ambas fizeram mestrado e doutorado com a gente, e o núcleo de patologia pediátrica cresceu muito, né? Logo que eu fiz o doutorado, bom, preciso dizer que meu doutorado, quando eu entrei, ainda não havia a pós-graduação. A pós-graduação foi um pouco mais tarde, foi estabelecida já no início da década de 70, na pediatria. E eu fui o primeiro doutorado da pediatria. Eu fiz um trabalho experimental com orientação do Fernando José de Nóbrega sobre desnutrição intrauterina experimental em ratas. E diferentes fases da gravidez, mostrando que o quanto a desnutrição intrauterina é importante, porque isso realmente é um problema importantíssimo dentro da pediatria, principalmente nas crianças desnutridas, que sofrem desnutrição desde a fase intrauterina, com as mães também mal alimentadas, e que tem repercussão muito importante, né? Então, depois eu passei a ser professora orientadora da pós-graduação na pediatria, onde fiquei algum tempo, né? E, posteriormente, já na patologia, houve uma modificação no departamento, sei que ficou sem chefia na pós-graduação. Eu, então, era a única docente na ocasião que tinha doutorado. E fiquei, então, coordenando a pós-graduação. Isso, para mim, também foi um grande desafio, porque até então eu não tinha pensado, prestava mais minha parte, apesar que fiz pesquisa no sentido do doutorado, mas era mais dedicada à prestação de serviço, com a feitura das autópsias, das biópsias, que vinham bastante da gastropediatria, né? E para mim foi uma coisa desafiadora, mas com bastante colaboração de todos, a gente conseguiu, e a pós-graduação na patologia cresceu, e ainda tive orgulho da minha orientação, a gente chegar à nota 5, que foi uma coisa muito importante para nós, né? E a pós-graduação hoje prossegue, que eu, posteriormente, depois da minha aposentadoria, ainda fiquei 2 períodos como coordenadora, mas... Então, eu acho que essa parte da pós-graduação, para mim, também foi muito importante, o meu crescimento e ajudar a crescer também o departamento e a pós-graduação. Terminei praticamente me desligando da pediatria, porque as atividades eram cada vez mais restritas à patologia, né? E em 1986, por aposentadoria do professor Michalani, eu terminei precisando sair do departamento. Teve uns problemas assim desagradáveis e eu saí do departamento. Eu fiquei 2 anos na patologia clínica com o Dr. Saad e o grupo, né? Posteriormente, eu voltei para 1988, a convite do Dr. Miguel Gournier, me convidou para voltar, mas agora definitivamente para a patologia, né?
Então, inclusive com a transferência da minha vaga da pediatria para a patologia, e terminou dando certo, e a gente ficou lá. E foi nessa ocasião que realmente eu pude me dedicar mais porque em relação àquele programa que eu me referi no início da medicina preventiva em pediatria, eu terminei também tendo que optar, porque não dava para fazer as duas coisas, e como o objetivo que a gente tinha era que eu fizesse patologia pediátrica, eu me dediquei mais à patologia pediátrica. Então, realmente foi uma coisa. Em relação aos meus colegas de turma, que tem uma sugestão aí de como é que o relacionamento foi muito bom. E até hoje a gente se relaciona muito bem. Eu, ultimamente, tenho sido quer dizer, a regimentadora do grupo para a gente se reunir. Como o nosso grupo está todo mundo bastante idoso, eu estou com 86 anos, né? Então, não está sendo fácil. E ano passado, em 2022, nós completamos 50 anos de formados. E tentamos reunir o grupo. Infelizmente, conseguimos reunir só 8. Mas foi uma reunião boa, né? A maioria por problema de saúde, outras coisas. Quer dizer, então, a nossa turma está cada vez menor, né? Antes, as reuniões eram feitas pelo Geraldo Matter, que também, nosso colega de turma, que também faleceu. Posteriormente, era eu e o Eduardo Araújo. O Eduardo Araújo, infelizmente, também faleceu de Covid aos 84 anos. Quer dizer, então, a gente já começa a rarear, a já ficar poucos e a ter essas recordações que nem sempre são agradáveis, né? De morte de colegas e tudo, mas nossa turma, nós éramos muito poucas mulheres. Já quando a gente entrou, havia entre 12, 15, tinha até turma com 18 mulheres na escola. Mas a nossa, só éramos 5. E uma delas teve uns problemas que abandonou o curso. Então, ficamos só nós 4. Que era Maria Carolina Guimarães, que também fez residência na escola e posteriormente foi trabalhar em pesquisa no Instituto de Medicina Tropical. A Vera Lúcia Ferrar Salles, também posteriormente foi trabalhar em alergia e imunologia no Hospital Servidor do Estado. A Marisa Barbosa de Oliveira, que foi trabalhar no Serviço de Saúde Escolar. E eu, éramos só 4 mulheres. Então, realmente, isso bem mostra o ambiente que a gente viveu naquele tempo, né? Naquele tempo não tinha pronto-socorro ainda na escola, e nosso estágio de pronto-socorro foi feito no Hospital Municipal, no pronto-socorro do Hospital Municipal. E era interessante, uma experiência fora também, mas a gente queria que nosso pronto-socorro funcionasse, né? O que terminou acontecendo depois. Então, a situação das mulheres era muito difícil. Inclusive, lá não havia toaletes, banheiros para as mulheres, né? Veja só, quando a gente precisava de usar o toalete, um colega de turma ia com a gente, ficava na porta para não deixar entrar homem, outra coisa. É uma situação em que realmente não havia lugar para a mulher na medicina naquela ocasião, né? Inclusive, o Nicodemo, né, o hino também, né, que fala o refrão, medicina, papa fina, não é coisa para menina, e que a gente, da nossa minoria, gritava, já é coisa para menina. Mas a gente percebe que com o evoluir dos anos, isso mudou completamente, né? As mulheres hoje já são praticamente metade ou mais da metade nos cursos, lideram muitas coisas e precisa sempre mostrar muita competência à mulher no sentido de se impor e mostrar serviço. Quer dizer, ainda não é fácil, né? Mas a gente vê cada vez mais mulheres ocupando espaços assim, professores titulares, chefiando departamentos. Nós tivemos a doutora Emília, diretora da escola, né? Eu gostaria também de falar sobre a Associação das Mulheres Médicas.
Eu, praticamente desde que eu me formei, que me engajei nessa associação, embora só tenha participado assim, em trabalho, na diretoria, bem mais tarde. A Associação Brasileira de Mulheres Médicas foi fundada em 1962, no Rio de Janeiro. E ela pertence a filiada a uma Associação Internacional de Mulheres Médicas, é a Medical Women International Association, que é uma das associações mais antigas do mundo. Foi fundada em 1919. Inclusive, agora, em 2019, houve o Congresso Centenário em Nova York, onde foi um grupo grande de brasileiras, inclusive eu. Mas é muito interessante lembrar como foi formada essa reunião, essa associação. Durante a Primeira Guerra Mundial, as médicas se ofereceram para trabalhar nos hospitais de campanha e não foram aceitas pelos médicos, pelos colegas médicos. Deixariam elas trabalhar desde que fizessem serviço de enfermagem. Elas se dedicaram muito e foram homenageadas no fim da guerra, em 1919, com um jantar no Hotel Waldorf Astoria de Nova York. Nessa ocasião, já havia associação de mulheres médicas na Inglaterra, na Índia e nos Estados Unidos, se não me engano, essas três. E lá nasceu a ideia de fundar uma associação internacional para lutar pelos interesses das médicas e também pela saúde das mulheres, das crianças e da humanidade em toda. Então, tem filiadas em mais de 200 países do mundo que são filiados. O Brasil já sediou, em 1998, o Congresso Internacional, foi presidido na ocasião pela doutora Nadir Prats, e atualmente a Associação Nacional é presidida pela doutora Elizabeth Junco e a Associação de São Paulo é presidida pela doutora Ana Regina Vlanes. E no momento, a bandeira da Associação das Mulheres Médicas é disseminar entre a classe médica a diferença das doenças, entre as doenças que dão em homem e mulher. O lúpus, por exemplo, é considerado quase uma doença feminina, né? O infarto na mulher tem um aspecto característico totalmente diferente no homem. Então, isso faz com que, ao chegar no pronto-socorro, a mulher não tenha aquela clínica tradicional de dor no braço, de dor no peito, às vezes é um desconforto respiratório, um ânsia de vômito, volta para casa medicada e morre. Então, os médicos, principalmente da prática médica, têm que saber. E nós já temos uma lei estadual aprovada na Assembleia sobre isso foi uma luta até de uma nossa colega, Marilene Mello, que conseguiu essa lei estadual que recomenda o ensino das diferenças das doenças entre homens e mulheres nas escolas médicas. Isso já foi implantado por nós na Santa Casa, na Escola Paulista, no Departamento de Clínica Médica, com o doutor Andriolo, e ultimamente na Faculdade de Medicina da USP, também fomos também bem recebidas, e está em estudo, já em andamento, a implantação dessa disciplina. Então, é uma coisa muito importante no momento, que seria, digamos assim, a bandeira da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, disseminar isso. Em várias escolas, em vários países já existe esse estudo, na Itália, nos Estados Unidos, isso está muito adiantado. E aqui no Brasil ainda está iniciando, mas já estamos com essa perspectiva muito boa de implantação dessa ideia. Bom, o que eu poderia deixar de recado para os novos médicos e principalmente para as médicas é que estudem bastante, se dediquem bastante e que essa nossa profissão, apesar de todos os percalços, ainda é uma profissão muito boa. Eu vejo com um pouco de preocupação o futuro da medicina no sentido dessa proliferação excessiva de escolas médicas e
com pouca formação. Então, isso cada vez mais vai ser necessário se impor pelo seu conhecimento, porque sempre para um bom médico vai ter um bom lugar. Eu agradeço a oportunidade de dar esse depoimento sobre a minha trajetória na escola. Escola muito querida e que realmente é uma casa que nos deixa muito boas recordações. Eu estou aposentada desde 2007, quando pela compulsória, portanto agora estou com 86 anos.